Você sabe o que são diagramas UML e para que servem? Você sabe quais os diagramas UML são os mais utilizados? Vem comigo, acompanhe o vídeo até o final e eu conto todos os detalhes que você precisa saber sobre os diagramas. O UML significa Unified Modeling Language, traduzido para português, linguagem de modelagem unificada. É uma linguagem rica para modelar soluções de software, estruturas de aplicação, comportamento do sistema e processos de negócio. Existem 14 tipos de diagramas UML utilizados para auxiliar a modelar estes comportamentos. Quais os tipos diferentes de diagramas UML que nós temos? Bom, primeiramente nós precisamos entender que existem duas categorias principais, sendo diagramas de estrutura e diagramas comportamentais. Os diagramas de estrutura mostram as coisas no sistema modelado. Em um termo mais técnico, eles mostram diferentes objetos em um sistema. Nos diagramas de estrutura, o que nós temos é diagrama de classes, diagrama de componentes, diagramas de implantação, diagramas de objetos, diagramas do pacote, diagramas de perfil e diagramas de estrutura composta. Agora, sobre os diagramas comportamentais. Diagramas comportamentais mostram o que deve acontecer no sistema. Eles descrevem como os objetos interagem uns com os outros para criar um sistema funcional. E aí nós temos os diagramas comportamentais. O diagrama de caso, diagrama de atividades, diagrama de máquina do estado, diagrama de sequência, diagrama de comunicação, diagrama de visão geral da interação e diagrama de tempo. Diagramas de classes. Os diagramas de classes são o principal componente de qualquer solução orientada a objetos. Mostra as classes de um sistema, atributos e operações de cada classe e a relação entre cada classe. Na maioria das ferramentas de modelagem, uma classe tem três partes: nome no topo, atributos no meio e operações ou métodos no fundo. Num sistema grande com muitas classes relacionadas, as classes são agrupadas para criar diagramas de classes. Diferentes relações entre as classes são mostradas por diferentes tipos de setas. Diagrama de componentes. Um diagrama de componentes mostra a relação estrutural dos componentes de um sistema de software. Estes são utilizados principalmente quando se trabalha com sistemas complexos com muitos componentes. Os componentes se comunicam uns com os outros usando interfaces. As interfaces são ligadas através de conectores. Diagrama de implantação. O diagrama de implantação mostra o hardware do sistema e o software nesse hardware. Os diagramas de implantação são úteis quando a solução de software é implantada em várias máquinas, tendo cada uma delas uma configuração única. Diagrama de objetos. Diagrama de objetos, às vezes chamados de diagrama de instância, são muito semelhantes aos diagramas de classes. Como os diagramas de classes, eles também mostram a relação entre objetos, mas usam exemplos do mundo real. Eles mostram como será um sistema em um determinado momento. Como há dados disponíveis nos objetos, eles são usados para explicar as relações complexas entre os objetos. Diagrama do pacote. Como o nome sugere, um diagrama de pacotes mostra a dependência entre diferentes pacotes no sistema. Diagrama de perfil. O diagrama de perfil é um novo tipo de diagrama introduzido no ML2. Este é um tipo de diagrama que é muito raramente utilizado em qualquer especificação. Diagrama de estrutura composta. Os diagramas de estrutura composta são usados para mostrar a estrutura interna de uma classe. Diagrama de caso. Como o tipo de diagrama mais conhecido dos tipos de diagramas UML comportamentais, diagramas de caso de uso dão uma visão gráfica dos atores envolvidos em um sistema, diferentes funções necessárias para esses atores e como essas diferentes funções interagem. É um ótimo ponto de partida para qualquer discussão de projetos, porque você pode identificar facilmente os principais atores envolvidos e os principais processos de um sistema. Diagramas de atividades. Os diagramas de atividades representam fluxos de trabalho de uma forma gráfica. Podem ser utilizados para descrever o fluxo de trabalho empresarial ou o fluxo de trabalho operacional de qualquer componente de um sistema. Às vezes,
Diagramas de atividade são utilizados como alternativa aos diagramas de máquina do estado. Diagrama da máquina do estado. Os diagramas das máquinas de estado são semelhantes aos diagramas de atividade, embora as notações e o uso mudem um pouco. Por vezes são também conhecidos como diagramas de estado ou diagramas de gráficos de estado. Estes são muito úteis para descrever comportamentos de objetos que agem de forma diferente de acordo com o estado que se encontram no momento. Diagrama de sequência. Os diagramas de sequência em UML mostram como os objetos interagem uns com os outros e a ordem que essas interações ocorrem. É importante notar que eles mostram as interações de um determinado cenário. Os processos são representados verticalmente e as interações são mostradas como setas. Diagrama de comunicação. Em UML1 foram chamados de diagrama de colaboração. Os diagramas de comunicação são semelhantes aos diagramas de sequência, mas o foco está nas mensagens passadas entre objetos. A mesma informação pode ser representada usando um diagrama de sequência e diferentes objetos. Diagrama de visão da interação. Os diagramas de síntese da interação são semelhantes aos diagramas de atividades. Enquanto os diagramas de atividade mostram a sequência de processos, os diagramas de visão de interação mostram a sequência de diagramas de interação. São conjuntos de diagramas de interação e a ordem em que acontece. Como mencionado anteriormente, existem 7 tipos de diagramas de interação. Portanto, qualquer um deles pode ser um nó em um diagrama geral de interação. Diagrama de tempo. Os diagramas de tempo são muito semelhantes aos diagramas de sequência. Eles representam o comportamento dos objetos em um determinado período de tempo. Se for apenas um objeto, o diagrama é simples. Mas se houver um objeto envolvido, o diagrama de tempo é usado para mostrar interações entre os objetos durante esse período de tempo. A UML oferece muitos tipos de diagramas e às vezes 2 diagramas podem explicar a mesma coisa usando notações diferentes. Esse foi mais um vídeo do canal AvilaTube Cursos, trazendo a você um vídeo relacionado a diagramas UML. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha para fortalecer e de compartilhar com quem você acha que precisa saber dessas informações. Se você gostaria de aprender sobre UML e quisesse que eu trouxesse um curso completo, não deixe de dizer nos comentários. Inscreva-se, ative o sino de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo que é postado aqui no canal durante toda a semana. Eu me despeço de você e até breve.